Vocês estão vendo a minha tela? Tá, começou a gravação agora. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo a minha tela aí compartilhada, por favor. Pode falar pela, pelo microfone mesmo. Estão assistindo aí? Conseguem ver? Sim, chegou. Sim? Beleza, então. Então, galera, se vocês quiserem deixar o microfone aberto, pode ficar à vontade, ok? Para poder fazer algum tipo de interrupção. Vou dar o start aqui no início da nossa aula de hoje. Enquanto isso, a galera vai entrando aí. Agradeço vocês pelo interesse. Mini curso Designologia, Método e Processo Criativo. A nossa aula 1 hoje que tem como objetivo, né, criar as bases aí para a gente poder entender o design como um campo, né, da ciência, como um campo do conhecimento. Então, essa vai ser a nossa conversa. Os avisos padrões, né, de início de aula, aquela coisa que eu falei para vocês, a aula está sendo gravada para fins didáticos, ela será gravada e vai ser anexada no meu site. Os links de cada aula são mandados no dia anterior, então até amanhã, meio-dia, eu vou liberar essa aula gravada para vocês poderem consultar. É, Tem sempre uma bibliografia básica, alguns PDFs que eu vou juntando. Eu já compartilhei um texto com vocês no e-mail de ontem. Não sei se deu tempo de vocês lerem, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso mais à frente. E basicamente é isso. Todo o nosso contato vai ser via e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo via WhatsApp, redes sociais, e-mail. A gente vai trocando ideia. E ao final, eu queria ouvir vocês também. É importante, queria entender de que áreas vocês são, trocar uma ideia, porque isso também vai me ajudar na montagem das próximas aulas. O nosso curso tem 4 aulas, né, dividido em 2 semanas. Então, essa primeira semana é uma semana que eu chamo mais de histórica, né? As bases teóricas, históricas, né? Então, vou estar falando o que é design, falar um pouquinho sobre metodologia. Na semana 2, a gente já vai entrar numa coisa um pouco mais prática, assim, né? Eu já vou estar oferecendo alguns exercícios para vocês, algumas análises específicas de obras de arte para a gente estar conversando, mas tem toda uma base que eu queria apresentar para vocês hoje, e essa aula é muito importante porque alguns termos que eu vou apresentar hoje, elas vão se desdobrar e vão ser termos que eu vou usar muito. Então é importante que vocês compreendam esses termos, né? Qual é a equivalência desses termos dentro dentro do curso, né? Dentro da ideia que eu estou promovendo, assim. Então, antes de chegar, né, no nosso assunto do dia, eu preciso fazer uma breve apresentação para vocês, para poder falar quem sou eu, né? Quem é esse cara que está aqui oferecendo esse curso online para vocês, sobre o processo criativo, sobre artes e design. Eu vou tentar ser bem breve, só para poder contextualizar, e vai ser importante também saber um pouquinho da minha vida, para vocês entenderem, né, como eu cheguei em determinados insights, como eu construí toda essa trajetória. Eu me chamo Rodrigo Rosme, eu nasci em Armação dos Búzios, em 1991. Armação Búzios, né, uma cidade que fica no interior do estado do Rio, né, uma cidade muito pequena, fica a 3 horas do Rio de Janeiro, mas Búzios é uma cidade de balneário que recebe, enfim, gente do mundo inteiro, uma cidade pequena que tem 20 e poucas praias, então é uma cidade que é linda no quesito de beleza natural, mas que no quesito de formação de indivíduo ela é muito pobre, porque ela não oferece muitas opções de formação para a sua juventude, então toda a sua juventude ela é alocada para estar trabalhando na hotelaria, né, nos serviços que estão em torno da economia do turismo, né, a cidade gira em torno disso. Então, desde pequeno eu tive a motivação de sair de Búzios para poder estudar e pesquisar e fazer outras coisas. Essa foto do fundo é uma foto minha na minha
formatura de 6 anos de idade. Eu botei ela para poder contextualizar esse momento de formação, de armação dos Búzios, porque isso vai influenciar muito nos próximos passos. Aqui em Búzios, por ser uma cidade internacional, né, e receber visitas de pessoas de todos os lugares, eu acabei por acessar algumas culturas que são próprias da megalópole, né, das cidades principais, via de exemplo o grafite, né? Então, muito pequeno, com os meus 12 anos, eu desenhava, sempre desenhei na minha vida, conheci o grafite, comecei a direcionar todo o desenho que eu fazia sobre mangá, Goku, essa coisa, por grafite, comecei a entrar na cultura hip hop e isso transformou a minha visão de mundo e me apresentou ao design, né? E aí, lá na altura dos vestibulares da vida, eu sempre quis fazer arquitetura. Eu tenho uma paixão muito grande por arquitetura, vocês vão perceber isso ao longo da minha apresentação, porque eu tenho muitos exemplos que estão nessa interseção do design, da arquitetura e das artes. Então, a partir do grafite eu conheci o design, do design eu consegui entrar na PUC Rio, via ProUni, consegui uma bolsa e entrei lá em 2013. E me formei em design na PUC, em comunicação visual, especificamente. Isso diz muito também, porque existem vários tipos de designers, né? Eu sou um designer da comunicação visual, eu penso visualmente, tipografia, imagem, narrativas. Trabalho especificamente com design editorial, mas faço outras coisas no campo do design. Enfim, fui parar na PUC Rio, formar em design, e assim que eu entrei na PUC Rio, eu fui estudar no Parque Lage. E o Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil, né? Formou e forma artistas e professores desde a década de 80, né? Tem uma geração muito demarcada de artistas que passaram por lá. Então, eu tive essa oportunidade de, bem no início da minha faculdade de design, eu já fui buscar uma formação em artes, né? Cursos livres no Parque Lage, fiquei 1 ano e meio fazendo cursos no Parque Lage, fiz cursos de texto, de desenho, de texto crítico, né? De arte, de ilustração, de desenho especificamente, né? E, enfim, tudo isso forma uma perspectiva minha, ou seja, eu sou um designer, mas um designer que está sempre nessa zona de limite entre as artes e o design, né? Até o meu trabalho em design, ele está totalmente relacionado com as artes, né? Eu faço livro de artistas, faço montagem de exposição, e também tenho o meu trabalho de arte que corre em paralelo. E aí, para ir já concluindo essa parte da apresentação para vocês e para vocês sentirem mais ou menos quem é essa pessoa, nesse período no Parque Lage, eu fiz uma aula com a professora chamada Cristina de Pádua, que era uma aula chamada Estudo do Plano. E aí a Cristina me fez uma provocação apresentando, né, essa frase que está aí no meio no meio da, do slide, né? A própria vida como um assunto, né? Os artistas sempre buscam por originalidade, né? Por buscar um novo, por fazer, criar o seu estilo, criar a sua linguagem, e nada mais original do que sua própria vida, né? Então, a Cristina me deu um insight para poder olhar as particularidades da minha vida, né? Da minha biografia, da onde eu vim, da onde eu estudei, que as pessoas que eu convivi, os espaços pelo que eu passei, como tudo isso configura uma particularidade, uma coisa única, né? Então, como eu posso usar tudo isso, né, para poder estar criando objetos de arte e estar criando diálogos e criando oposições também em relação a esse campo, né? Então, essa palavra, esse mote é muito importante. Guardem essa frase aí, porque ela vai ser explorada ao longo do nosso curso inteiro, né? Explorar a nossa própria vida como um assunto para a obra de arte. A experiência que você teve é única, né? A perspectiva que você tem do mundo é única, então explore isso. E concluindo, né, toda essa formação, né, a armação dos Búzios, PUC Rio, Parque Lage, eu tive uma série de professores que foram muito importantes, tanto de arte quanto de design. Tive uma experiência prática de montar exposição,
de escrever sobre exposição de pessoas, de fazer design de exposição, fazer site, enfim, meti a mão na massa, fiz coisa pra caramba. E para concluir toda a minha experiência, eu queria falar desse dado que é muito importante, que é a Igreja do Reino da Arte, que é, se vocês não conhecem, eu vou, ao longo desse curso, explanar um pouco para vocês o que é a Igreja do Reino da Arte. Eu vou fazer uma pequena pincelada para poder contextualizar isso dentro da minha formação. A Igreja do Reino da Arte é uma igreja que tem as artes como devoção, né? Ela surgiu como uma espécie de coletivo de artistas. Essa foto que está no fundo é a foto do nosso primeiro encontro, que foi no Parque do Flamengo, onde esses amigos são todos alunos de design que têm esse interesse em comum com as artes. Então a gente já se trocava ideia, já se reunia, já se percebia como coletivo e surgiu essa ideia da igreja. Que qual é o objetivo da igreja? A ideia da igreja é pegar conceitos do campo da arte e conceitos do campo da religião e cruzar essas duas coisas. Via de exemplo, chamar as exposições de rituais, chamar o ateliê de templo e começar a brincar com esse vocabulário, algo da ordem bem conceitual. Então, esse movimento começou em 2017 e se tornou um grande trampolim conceitual para uma série de artistas, vários artistas que estão no mercado, que estão na cena hoje, fazem parte desse movimento. Para ver de exemplo, o que está com maior evidência deles é o Maxwell Alexandre. Se vocês não conhecem, façam uma pesquisa aí. É um artista aqui do Rio de Janeiro, ele vive na Rocinha, é um pintor, é um cara super interessante, designer, artista, né? Um artista, mas que é formado em design. Então, a Igreja da Arte virou uma grande espécie de coletividade, mas não entenda como um coletivo, entendam como uma igreja mesmo. Uma igreja como uma igreja que tem os seus ritos, que tem a sua hierarquia, que tem toda a sua simbologia, né? Todas as suas bases conceituais para existir. Ao longo da aula eu vou falar sobre isso, mas eu queria pontuar isso dentro da minha formação. Então, o Rodrigo Rosme, que está falando aqui com vocês sobre o processo criativo, é esse cara. É esse cara que tem 30 anos de idade, que se formou em design, que faz arte, que está nesse meio cultural, fazendo parceria com artistas, fazendo design e arte no dia a dia. E aí eu acredito que uma pergunta que deve ter ficado na cabeça de vocês é essa, né? O que é a designologia? O objetivo dessa aula de hoje é responder essa pergunta para vocês. E com essa resposta dessa pergunta, a gente vai conhecer dois conceitos que são muito importantes e que vão guiar todo o nosso curso, né? Então, o que é designologia? Essa pergunta vai ser respondida a partir da bibliografia base da aula de hoje, que é o texto que eu compartilhei com vocês ontem, que é esse texto, é um artigo de 11 páginas, chamado A Procura de uma Designologia ou Ciência do Design, notas sobre um texto de Nelson Goldman, um texto do Eduardo Cortes Real, que é um doutor em comunicação visual, ele é português, e esse texto, gente, é um texto totalmente hermético, pouquíssimo discutido, tanto no campo do design, muito menos no campo das artes. Eu conheci esse texto em 2014 e, assim, eu, desde até hoje, não encontrei nenhuma pessoa que conhecesse esse texto desde então. Assim, é um texto muito hermético que foi publicado na revista Arcos, que é a revista da ESG, a Escola Superior de Desenho Industrial, da UERJ, que fica ali no Rio, na Lapa. É um texto que foi publicado na edição de 2009 e é totalmente hermético, quase ninguém conhece, e eu tenho esse texto como um texto de estimação desde então. E hoje a gente vai destrinchar esse texto, tá? Eu vou ir passando por algumas citações e conversando com vocês para a gente extrair o sumo desse texto e chegar na nossa resposta para abrir os caminhos do nosso curso, da nossa jornada de aprendizado.
Eu ia falar aqui um pouquinho sobre quem é o Cortes Real. Enfim, já falei porque é um doutor em comunicação visual, é um cara super acadêmico, assim, do campo da comunicação visual. Tem uma série de artigos publicados, dá aula na Universidade do Porto. Enfim, é um cara super interessante. Quem tiver curiosidade, depois eu posso trazer dados bibliográficos, coisas e tal. O Nelson Goldman é um cara que a gente vai estudar muito. Na próxima aula eu vou entrar mais especificamente na obra dele. Hoje eu quero destrinchar o texto com vocês, né? Hoje eu quero destrinchar esse texto para a gente chegar nessa resposta. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Nelson Goldman, que é um cara muito importante é, para a filosofia da arte, né? Para a teoria crítica da arte. É um cara que escreveu na década de 70, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava se reconectando novamente, outros valores estavam sendo colocados, né? Ele é norte-americano, então é todo um contexto do movimento hippie, contra a cultura, guerra do Vietnã, enfim, tudo isso influenciou a concepção do Nelson Goldman. Ele tem um texto, ele tem um livro que é essencial, que é A Linguagem da Arte. O Nelson Goldman ele é muito conhecido por esse, é, por esse livro especificamente. A gente vai destrinchar e vai falar mais sobre ele. Mas, como eu falei, o Nelson Goldman foi esse cara que escreveu no século XX. Assim. Então, agora eu vou começar a destrinchar alguns trechos desse texto para a gente entender o que é essa designologia, né? Então, nessa primeira citação, né, a gente entende o contexto do século XX. Assim, né? O século XX foi cheio de surpresas artísticas, né, colocando inúmeras dificuldades para a teoria artística, e como não bastar essa evolução da arte artística, algumas questões surgiram mais recentemente, colocadas por um domínio crescente de objetos feitos para o uso comum e que se interseccionam aos domínios das artes. Chamamos muitas vezes esses objetos de design, ou simplesmente design. Né? Em que o Nelson Goldman está falando nesse trecho? O século XX é o século da segunda fase da Revolução Industrial, né? Onde surge essa interseção das artes com a técnica, né? Ou seja, como se o design fosse uma arte aplicada à produção em série, às demandas de massa do século XX, né? E é nesse momento, no início do século XX, que surge a Bauhaus, que é a escola de design que simplesmente é a base para todas as outras escolas de design que vão surgir no século XXI. E a Bauhaus tinha como objetivo juntar todas as disciplinas, né, de projeto numa coisa só. Então, era tapeçaria, era arquitetura, era marcenaria, e o que tudo isso tinha de comum era a ideia de projeto. E isso fez com que uma enxurrada, né, de produtos, de objetos fossem colocados no mundo e fazendo essa interseção entre o que é arte e o que é arte aplicada, né? E a gente acabou denominando isso como design. Então, o Goldman ele vai trazer para a gente a questão de como categorizar esses objetos, né? O design, tanto quanto a arte, está alimentando um mundo de coisas e de objetos, né? E o desafio do século XX é entender o lugar desses objetos. E um texto muito importante do Goldman, e que é da onde o Cortes Real tira essa ideia da designologia, é esse texto que é Quando é Arte, né? Reconhecido que a gente está num mundo de objetos de arte e design, né, surge essa necessidade de tentar categorizar e entender, né, o lugar desses objetos. E surge a pergunta: quando é arte e quando é design? Então, o Nelson Goldman começa respondendo essa pergunta. É, quando, quando é arte, né? Ele traz algumas
algumas respostas, né, dentro desse texto dele, que é muito interessante. Ele vai criar algumas categorias para a gente poder entender, né, quando se surge um objeto de arte. E o maior interesse do Goldman, né, é a ideia de arte e ciência, né, ou seja, a arte e a técnica das coisas, né? E o que está no meio da arte e a ciência é a ideia de projeto, né? A ideia de projeto que também está incluída dentro da ideia de processo, né? Projeto igual a processo igual a experiência, né? E aí, seguindo, né, a questão do Goldman, né? O Goldman, ele quer responder essa pergunta do que é, quando é arte, dentro de um contexto, né, em que os objetos de arte estão trafegando com esses objetos de design e se confundindo, né? E um momento da história da arte que cria essa grande confusão também é nesse mesmo momento, na primeira metade do século XX, que é a criação do ready-made pelo Duchamp, né? Então, quando o Duchamp ele pega o urinol e coloca dentro, em 1917, ele coloca isso dentro de um espaço expositivo, ele quebra toda uma noção que se tinha antes do que era arte, né? A arte até então estava ligada à ideia de único, de originalidade, de essência artística, de a áurea que constitui a essência da coisa, né? E o Duchamp simplesmente pega um objeto em série, um urinol, um objeto industrial, um objeto projetado, um objeto de design, e coloca ele fora de contexto, coloca dentro da galeria e quebra todo mundo. E criou uma grande confusão dentro da história da arte, na verdade, uma confusão, entendendo confusão como caos, né? Como uma coisa boa que mexe as coisas, né? Criou uma grande ebulição dentro da história da arte, e é o gatilho inicial do que a gente vai vir chamar de arte contemporânea, né? Esse termo de arte contemporânea ele surge exatamente na década de 70, no momento onde o Goldman está escrevendo, né? Então, a gente para pensar nesse sentido, né? Quando é arte, né? Nesse sentido, é um objeto seriado que ele simplesmente só assinou e colocou dentro do espaço positivo. Então, aí a gente para pensar, será que o que define o que é arte é o contexto, simplesmente? É o ambiente? Então, o que diferencia o urinol como arte ou como um objeto industrial é o local aonde ele está. Sim, real. Essa é o início da nossa resposta. Só que o Goldman, ele quer complexificar mais essa resposta. E ele vai fazer isso fazendo com que a gente entenda não simplesmente o deslocamento de contexto, mas que a gente entenda essa operação como uma construção simbólica, né? Ou seja, está se atribuindo um valor, um significado a esse objeto, né? E isso somatizado ao contexto, obviamente. Então, com isso, a gente começa a parar para pensar como a arte, né, ela é uma operação simbólica, né, de atribuição de valor a determinados objetos, né? E como eu falei, o Goldman ele não quer responder essa pergunta de quando é arte simplesmente pelo contexto. E para isso ele vai criar essa tríade, que é a tríade de que para um objeto ser reconhecido como arte, ele precisa ter pelo menos uma dessas categorias. A categoria da representação, né? A categoria da expressão e a categoria da exemplificação. Ou seja, né, a categoria do que é
explicando cada uma dessas categorias, né? O que é representar? Representar é aquilo que denota a uma outra coisa, né? Ou seja, um objeto que tem dados de uma outra coisa, ou seja, ele está reapresentando, né? Reapresentando com uma outra forma, né? Então, quando a gente olha para a arte, né, para a história da arte, a gente entende, a gente pode olhar isso e entender isso como os assuntos, como as categorias próprias da história da arte, por exemplo, categorias clássicas da pintura, por exemplo, como o retrato, como a paisagem, né? Como, enfim, no século XX, a pintura abstrata, enfim, um objeto de arte é reconhecido como um tal, quando ele, de certa forma, representa uma categoria per si, né? Uma categoria que precede ele. Ponto. Eu vou destrinchar mais esses conceitos para a ideia ficar bem clara. O segundo, a expressão. A expressão para o Goldman, ela é exatamente uma parcela, é uma parte única da exemplificação, né? Ou seja, a exemplificação é o que configura uma pintura, né? Tecnicamente, pensando numa categoria clássica da pintura, né? O que significa ser bidimensional, pintura sobre óleo sobre tela, representando algum objeto, algum objeto físico, material ou poético, né? Um valor conceitual como, sei lá, como o amor, como a cor azul, né? Especificamente. Então, isso é exemplificar. O que é o exemplo de uma fotografia? O que é um exemplo de uma pintura? O que é um exemplo de uma escultura? Para o objeto ser entendido como arte, ele precisa ele ter alguma espécie de exemplo, alguma espécie de correlato. E a expressão, ela é um tipo específico de exemplificação. Por exemplo, um tipo específico de pintura abstrata, né? Via de exemplo, a pintura abstrata do Paul Klee, ela é diferente da pintura abstrata do Mark Roth, por exemplo. Então, cada um tem aí a sua expressão única, né, do exemplo do que é uma pintura. Enfim, vamos destrinchar esses conceitos do Nelson Goldman. E aí a gente toda hora a gente vai estar nessa correlação de artes e design, né, entendendo que são disciplinas que se retroalimentam. O design na linha da história é o resultado da arte aplicada, né? Então, o que eu vou tentar fazer agora é apresentar para vocês quando é design, a partir dessa tríade apresentada pelo Nelson Goldman, né? E aí, a gente tem uma citação aqui para a nossa reflexão. Que a gente distingue, né? O que distingue, né? Inicialmente, o, o design da arte, né? Feita para ser percebida pelo processo de ser mostrada, a arte parece ser diferente do design, feito para ser percebido pelo processo do uso. Então, o que distingue um do outro? A arte é feita para ser exibida, né? E o design é reconhecido, né, percebido pela sua usabilidade, né? Ou seja, uma xícara você entende ela como um objeto de design a partir da sua usabilidade dela, de você conseguir ter uma boa segurar ela conseguir manter a temperatura, enfim, ela tem uma usabilidade específica, diferente da arte, que é um objetivo de apresentação, de contemplação puramente estética e não usual. Então, a gente vai entendendo qual é o lugar de cada uma dessas categorias, entendendo os seus lugares e as suas
particularidades, né? E o que o Nelson Goldman vai entender como tudo isso, né? Que os objetos, né? O quando, na verdade, né? Refere-se a uma categorização, simplesmente, né? O exemplo que eu usei da xícara. O que vai determinar quando essa xícara, uma xícara, por exemplo, de porcelana chinesa do século III, ela é um objeto de design, ou quando ela é um objeto de arte, é uma categorização simbólica feita tanto pelo contexto especificamente, mas, sobretudo, por quem cria, pelo criador do objeto e por quem percebe, né? Então, uma xícara chinesa dentro de uma exposição é uma coisa e uma xícara sendo utilizada num banquete, né? Então, o que a gente vai entender, o que tem de diferente nesses objetos, né, é justamente a categorização, né, como a gente classifica esses objetos, compreendendo o contexto dele e o uso dele, né, sobretudo. Rodrigo, rapidinho. Sim, Cara, me veio uma coisa na cabeça aqui, tipo, a arte ela tem a necessidade de ser explicada ou ela não, ela não precisa disso? Porque, tipo, no caso do design eu preciso explicar o que está acontecendo ali, né? O motivo daquilo. Com a arte eu deixo isso aberto para quem tá vendo, para quem tá sim. contemplando aquilo. Quem perguntou, só para eu saber o nome? Luiz, Luiz, salve Luiz, boa noite. Então, salve, cara, boa noite. boa pergunta. Então, essa questão, né, da explicação do objeto da arte é uma questão muito, como eu posso dizer, que é particular. Se a gente for olhar dentro da história da arte, a gente vai ver que há determinados artistas que têm essa preocupação, né, de explicar o que é esse objeto, né, da onde veio a ideia dele, explicar todo um processo criativo, criar uma narrativa em torno do objeto, né? Então você tem o que eu posso dizer, né? Um binômio, né? Duas partes, né? O objeto em si e o discurso que é criado sobre o objeto, né? Então, na arte contemporânea existe muito isso, ou seja, você tem uma série do trabalho do artista e depois você tem uma fala do artista, né? Então, você tem como se fosse algo que pode ser próximo disso que você falou, uma explicação sintética, direta do que é, ou você pode ter essa enunciação, né, essa parte discursiva do artista de um jeito mais poético, né? Ou seja, sem ter a necessidade de estar explicando os processos e tipo, eu recortei porque eu pensei no formato de uma borboleta e a borboleta tem formas tal. E nem sempre se tem essa necessidade. E aí é até legal você estar fazendo essa pergunta, Luiz, porque o tipo de arte que eu vou apresentar para vocês, o tipo de artistas que eu vou colocar como referência, são artistas que estão em oposição a essa ideia de explicar o objeto de arte. Os artistas que eu vou apresentar aqui são artistas que pensam a arte como um objeto autônomo, né? Que não precisa de uma explicação em si. Ele tem, por si só, características formais, estéticas, para poder dar as suas próprias respostas. Ou seja, ao invés de você explicar por que você fez a pintura, essa explicação está contida na própria pintura, né? Que não vai necessitar da resposta do artista ou de um texto crítico, enfim. É uma ideia de a gente entender, de dar autonomia aos objetos de arte, né? Entendendo ele como objetos simbólicos potentes que têm a sua própria voz e que quebra essa ideia de explicação e coloca o processo criativo como algo mais
eu quero colocar a contraposição de transparente com opacidade. Por exemplo, o transparente é esse artista que explica todo o trabalho dele, algo que é translúcido. Você vê o trabalho e você automaticamente entende o que ele fez, porque ele está falando. A opacidade é como se tivesse uma camada. Imagina um papel manteiga, né? Um papel em que você consegue ver o que tem do outro lado, mas você não consegue ver 100%. Você consegue ver 80% do que está do outro lado, né? E esses 28%, o artista não vai explicar, ele vai falar de um processo poético, e você, enquanto espectador, que vai complementar, né? Então, é uma contraposição entre transparência e opacidade do processo criativo, né? Enfim, é importante essa pergunta porque esses conceitos de transparência e opacidade são conceitos que eu vou trabalhar na próxima aula, tá ok? Legal, maneiro. Rodrigo, Kaique Sim, tá falando agora. salve, Kaique, boa noite. Você acha que quando a gente fala, por exemplo, você citou o Max, e aí quando a gente fala das obras do Maxwell, que são obras que comunicam diretamente com a galera, você acha que isso faz da obra do Max uma obra super transparente ou uma obra que está nesse lugar onde a gente, sei lá, eu fico pensando nisso, né? Tipo, se eu olho uma obra X de um artista que, sei lá, tá fazendo uma pintura abstrata X e eu não sei quem é esse cara, vai me tocar num lugar muito diferente do que o Max me toca, entende? Então, Sim. sei lá, o poder de comunicação da obra também tá ligado nesse lugar da necessidade da explicação ou da não necessidade dessa explicação. Eu acho que sim, cara. Eu acho que se a gente for parar para pensar, a gente até te pergunta, né? Eu acho que o que instiga mais é o que não está dado, né? É o que não está, é o que tem perguntas ainda ali, né? Então eu te pergunto isso, né? O que te interessa mais? O que está muito explicado ou o que não está? O que você prefere? Eu vou te responder, só queria entender isso de você. Pergunta difícil. Eu acho que tem um apelo pelas coisas que comunicam com a gente, né? Que Sim, comunicam, sei lá, ainda mais quando a gente pensa no nosso corpo de homem negro, entrar em uma galeria que seja um espaço positivo qualquer e entender e se deparar com uma obra que comunica com você, e que comunica sem você precisar ler duas folhas de texto de sala. sim. Então, isso tem um lugar muito foda, mas a coisa da obra que você se pergunta, ela te inquieta a procurar, né? Ela te inquieta É. nesse lugar da curiosidade. Então, não sei qual eu prefiro. Pergunta Sim. para a pessoa Eu errada. vou te fazer essa resposta em relação ao Max que você fez, né? Eu sou, tipo assim, super amigo do Maxwell, tá ligado? Eu conheço o Max desde 2014, então eu conheço o Max antes desse processo de bombação que ele está agora. Então, de certa forma, eu posso falar com uma propriedade que viu ele criar as coisas antes de toda esse raio que legitima tudo que ele faz como arte, né? Então, eu conheço ele quando eu estava vendo protótipo, cara. Estava, tipo, andando de skate, estava pensando em outras coisas. Então, o Maxwell, o trabalho dele, eu acredito que ele está mesmo tá colocando códigos reconhecíveis como marcas, com informações do Rio de Janeiro, pessoas negras em evidência, com claramente questões de ordem social, com questões raciais, questões de capital simbólico. O Marx trabalha muito com isso. Então, mesmo assim, ele tem uma camada de opacidade muito grande, porque você pega as pinturas imensas ou os objetos com que ele faz, você pode reconhecer algumas partes. Você reconhece essa aqui é Erykah Badu, essa daqui é o BK.
essa daqui é uma cena de um moleque tomando dura da polícia. Mas o emaranhado de coisas com que ele faz é muita informação. Então, ele ainda tem uma camada de opacidade muito grande do trabalho dele, mesmo trabalhando com esses códigos reconhecíveis, né? Por exemplo, uma coisa que aparece no trabalho do Max, que é totalmente de uma camada opaca, por exemplo, é a ocorrência do todinho, né? Quem viu o trabalho dele, foi às exposições ou acompanha, ele tem uma coisa com um todinho que aparece ali. Aparece o todinho, aí depois aparece o dragão, que é o que aparece no comercial do todinho. Ele usa a coisa a trama aquele padrão gráfico azul da piscina. Ou seja, são coisas que estão ali que você não. Tá, você entende que esteticamente funciona, mas por que que é? Pô, a coisa da piscina, porque a piscina é utilizada nas lajes da favela. Nem todo mundo sabe disso. O dado do Todinho é um dado totalmente que tem a ver com a formação do Max como criança, sendo uma criança filho de uma empregada doméstica que nunca tinha todinho na geladeira, tá ligado? E aí ele cresceu e aí hoje ele pode comprar a quantidade de todinho que ele quiser. Então o todinho tá ali para representar um momento de ascensão, ou nem questão de ascensão, né? Mas de acesso a determinadas coisas que ele não tinha durante uma infância, né, que foi preterida de vários acessos. Então, enfim, você vê lá o todinho, você vê essas coisas, isso não está dado diretamente, né? Ou seja, está exemplificado aí essa camada de opacidade, né? Os artistas mais duradouros, os artistas mais interessantes, são esses artistas que deixam essa camada do não respondido, né? Sim, tem na exposição aqui em São Paulo da Carolina Maria de Jesus, que está no Moreira Salles, tem uma obra do Max que me inquietou muito, porque quando você olha lá na ficha técnica o nome do Max, você espera alguma coisa tipo os murais gigantes e todo esse rolê. E aí é uma obra que é uma tela e ele reveste essa tela com lona e com corrente, que é uma prática que ele sempre fez no Rio de Janeiro com as obras dele. E aí isso me levou para um lugar muito foda, tipo, como essas coisas que saem da mesma pessoa chegam pra gente, né? Como essa pessoa é tão multifacetada nesse nível de ter uma obra que é totalmente, não totalmente, mas que tem uma camada transparente, que está muito clara pra gente, e ao mesmo tempo que tem isso, uma obra que é totalmente opaca, que se você não lê o texto lá, você fica brisando, tipo, que porra é essa, mano? E aí, E quando esse você lê o caso, texto, esse te abre um caso lugar que você fala, caralho, é isso, é muito interessante esse exemplo que você falou, né? Porque esse exemplo dessa obra aí até coloca essa oposição, né? O que que é arte, o que é design, o que que é um objeto puramente banal, né? Essa obra de arte do Max coloca totalmente isso, né? Porque se você vê isso na rua, você vai chutar para o canto para colocar junto com o lixo. Se você vê isso dentro do contexto, né, expositivo, Instituto Moreira Salles, você já configura isso como um objeto, né? O que é isso e tal. Então é muito interessante isso que você falou. De fato, é um artista muito facetado, que tem várias vias de expressão, e o que faz ele ser mais conhecido por uma coisa ou outra tem a ver com o mercado de arte, tem a ver com o que é mais valorizado. Obviamente que aquilo que é mais claro é mais fácil de ser comunicado, que é mais fácil de ser vendido, né? Então, por isso você tem uma noção do trabalho dele em relação à pintura. A pintura é o objeto de arte que mais vende da história da arte. Por quê? Porque ele pode ser colocado dentro de casa, dentro de uma sala, ele pode ser colocado dentro de uma instituição. Agora, escultura, agora performance, são outras coisas que você tem outras
facilitações para poder vender, né? Quem vai querer comprar um objeto desse, como você exemplificou do Max, né? A pessoa tem que estar totalmente letrada do que é arte contemporânea para poder adquirir aquilo como um objeto de arte, assim. Então, muito bom essa pergunta de vocês, porque eu já coloco aqui, né, muito claro esses conceitos de transparência e opacidade, né, que são coisas que eu vou estar destrinchando mais com vocês aí ao longo do curso. Mas aí, dando continuidade aqui, né, na nossa conversa, agora eu quero falar para vocês, eu apresentei aqui as três categorias, né, para a gente entender o que é, quando é arte, sendo que para ser considerado como arte, pelo menos uma dessas categorias tem que estar aplicadas no objeto, né? Ou a representação, ou a expressão, ou a exemplificação, né? Então, quando a gente vai olhar quando é design, e pensando que o design aqui ele está relacionado ao uso, né? A gente vai entender quando é design a partir da apresentação desse objeto, a partir da impressão com que as pessoas têm também, né? A impressão tem a ver com os valores com que esse objeto passa, né? E a autentificação, né? A autentificação é o reconhecimento como um tal. Eu reconheço isso é reconhecido como uma xícara. Isso me dá a impressão, né, de ser uma xícara chinesa, especificamente. E isso se apresenta como tal, né? Se apresenta como uma xícara, né? E aí eu quero destrinchar esses conceitos para vocês. E quando é design, né? O design tem a ver com a apresentação. A apresentação é o quê? Quando a coisa alude a si própria, em contraposição à representação, né? A representação se referencia a outra coisa. A apresentação não. A apresentação ela alude a si mesmo. Ela é autônoma em si. Ela não precisa de nenhuma outra coisa para poder apresentar a sua existência, né? O exemplo da xícara. A xícara ela é porque tá tudo dado ali. Ela não está representando uma outra coisa. Ela é em si. E a impressão, né, a simbolização através da expressão relaciona objetos ou aspectos de objetos com categorias do tipo emocional e sentimental, ou seja, são as impressões que a gente tem, né, desse objeto, né, dessa xícara, né? Essa xícara tem uma série de ilustrações florais e me lembra um sentimento de fim de tarde, debaixo de uma macieira, enfim, é a impressão que esse objeto, que estão relacionadas a esse objeto, né? Ou seja, essa expressão de valores contidos nesse objeto. E, por fim, a autentificação é a amostra, né? A amostra tem a amostra autêntica, né? De alguma coisa, né? Como eu falei da xícara, né? O que configura uma xícara? Uma alça, uma borda que seja confortável, que eu não corte a boca, uma base para poder ter o pires, enfim, são os aspectos que configuram esse objeto e que garantem a sua autenticidade, né? Então, a gente vai fazer a partir de agora essa contraposição, né? Entre representação e apresentação, entre expressão e impressão, entre exemplificação e autentificação, né? E aí, quando a gente olha para isso, né? Quando é arte, representação, expressão e exemplificação. Quando é design, apresentação, impressão e autentificação, a gente entende que esses conceitos eles estão correlacionados, né? Dá para ver como eles são valores equivalentes. E o que tem de em comum em tudo isso é a ideia de projeto.
fazendo a xícara para ficar no museu ou para ser usada como um objeto de design, a única coisa que tem de comum é a ideia de projeto, né? A ideia de você elaborar um objeto a partir de um contexto de projeto, condições materiais, condições de tempo, condições de habilidade, né? Então, o que tem de resumo entre tudo isso é a ideia de projeto. E projeto, né, está totalmente correlacionado a essas disciplinas de arte, arquitetura e design. E eu colocaria também as engenharias, né? As engenharias também têm essa ideia de projeto, né? Então, o design, né, é quando podemos reflexivamente identificar as características dos objetos que nos conduzem às três condições, né? Ou seja, é design quando a gente consegue olhar para esse objeto e analisar ele e conseguir, né, reconhecer essas três condições, né? A condição da apresentação, da impressão e da autentificação, né? E aí, né, já chegando já num momento conclusivo, né, a gente começa a entender que, a este ponto, né, conclusivo, devemos dizer muito claramente que objeto de design é um pré-objeto. Um objeto é design quando as seguintes condições se verificam. Quando o objeto é percebido como representando a ideia que o precedeu, ou seja, a ideia de pré-objeto, uma coisa que precede o objeto em si. O que precede a xícara? A ideia de fazer um recipiente para ingerir líquidos, né? O resultado, o objeto em si, tem relação com essa ideia que o precedeu. Quando o objeto é percebido como expressando uma impressão prévia, por exemplo, o que eu falei, essa xícara aqui é para você beber debaixo de uma macieira às 5 horas da tarde, no fim da tarde. Ou seja, quando a xícara final, né, ela expressa essa impressão, né, a partir de uma estampa, a partir de um formato, a partir da cor de uma macieira, enfim, como ela expressa essa impressão, né? E por último, né, quando o objeto é percebido como exemplificando uma ideia de uso como a sua amostragem autêntica, ou seja, quando essa xícara, no caso, ela está sendo usada como um tal ali, né? Então, ou seja, ela está respondendo a ao, ao objetivo inicial dela, né? Ou seja, ela é uma amostra autêntica do que é uma xícara. Uma xícara é o quê? Para você, né, ingerir líquidos, então ela responde a isso, né? Ou seja, com isso, né, eu trago já dois conceitos muito importantes, que é a ideia de pré-objeto e a ideia de objetos. Isso está contido na ideia de projeto, né? Eu quero voltar para vocês aqui, né? O que precede, né, uma obra de arte, o que precede, né, um objeto de design é essa ideia de projeto, né? Você ter uma ideia, experimentar, passar por um processo e chegar no final, né? Então, a categoria de pré-objetos é muito importante para a gente entender o que essa designologia, né? Então, a gente vai entender, né, que os objetos de design de arte, todos eles são vítimas, né, de mera simbolização, né? Ou seja, eles são reconhecidos como tal, né, a partir dessa operação de simbolizar, né, mais do que o processo em si, porque o processo é igual, entendeu? O processo criativo, a ideia de projeto, ela é igual para as duas coisas. O que diferencia eles é esse raio
de simbolizar, esse raio simbolizador, né? O que vai diferenciar esses dois objetos, né? E aí eu trago essa citação do Nelson Goldman, que é desse texto Quando é Arte, para exemplificar, né, esse ato simbolizador que a gente faz sobre os objetos, né? Então, uma categoria saliente da simbolização, e como afirmei, tanto pode vir como pode ir. Um objeto pode simbolizar diferentes coisas em diferentes momentos, em nada noutras alturas. Um objeto inerte ou puramente utilitário pode vir a funcionar como arte, e uma obra de arte pode, enfim, funcionar como um objeto puramente utilitário, né? Ou seja, o que diferencia eles é a simbolização, e o que unifica eles é a ideia de projeto. Com isso, a gente começa a pensar, né, a arte e o design, né, como uma teoria de símbolos, né? Ou seja, é uma sistematização, né, de exercícios criativos para criar símbolos. E esses símbolos podem ser entendidos em diferentes categorias artísticas ou categorias próprias do design. Então, a gente dá o passo atrás, a gente vai entender que a ideia de projeto, né, nos leva a uma máquina de criação de símbolos, né? Então, com isso, reconhecido isso, a gente para de pensar no que tem de particular da arte, particular do design, para pensar puramente em projeto, porque projeto é o que unifica essas duas categorias de simbolização. O quando é particularmente importante para os estudos de design porque delimita o design. Então, o design, ele é design enquanto pré-objeto, ou seja, ele é design o que configura ser design não é o objeto final, não é a xícara final, é a ideia de se construir essa xícara e o processo de chegar até o objeto final. O objeto final é o resultado, né? O design é esse processo de pensamento para se conceber o objeto. E aí, com isso, a gente já vai, né, construindo algumas referências para poder responder o que é designologia, né? O designologia, né, a gente pode entender ela como essa junção de arte e design, essa junção de arte e técnica, criando-se, né, uma ciência própria, né? Então, o que o Cortes Real ele faz? Ele vai pegar a ideia de design e vai adicionar esse sufixo, né, de logia, que significa ciência, né, conhecimento, para sugerir essa ciência do design, né? Então, a designologia seria essa ciência do design, essa ciência do projeto, a ciência da noção de projeto. Então, a designologia deveria ser, consequentemente, uma ciência devotada a compreender a natureza dos pré-objetos e depois os processos pelos quais os objetos aludem os pré-objetos. Ou seja, o que é um pré-objeto, por exemplo? Um sketch, uma maquete, uma ilustração, um desenho de observação que você vai fazer que precede uma pintura, uma série de pesquisas históricas que você vai fazer sobre o determinado assunto, né? Aí você vai pegar tudo isso e você vai entender isso como um pré-objeto. Depois, quando você tiver o objeto final,
Você vai olhar para esses pré-objetos e ver como o objeto, né, alude aos pré-objetos e vice-versa, né? Como uma coisa está contida na outra, né? Então, com isso, né, a ideia da designologia é você colocar uma intencionalidade na sua produção de arte, né? Você, ao invés daquela ideia de um processo criativo em que, eu estou tomando banho, eu tenho determinada ideia, e aí eu vou lá e desenho e pinto e sai aquilo, né? A desanalogia, ela quebra totalmente isso e coloca a criação de objetos de arte como uma ideia de projeto mesmo, né? Ou seja, você tem determinada ideia e você realiza uma pesquisa, você passa por determinadas etapas até chegar no objeto final, reconhecendo aquelas categorias. As categorias de apresentação, de impressão e autentificação em relação às outras categorias de representação, expressão e exemplificação, né? Então, um grande insight, né, da aula de hoje, e o que eu quero usar para dar continuidade ao nosso curso, é que vocês entendam muito claramente, né, essa noção de pré-objetos e a noção de objetos e como um alude aos outros, né? Com isso, né, a gente vai colocar o nosso processo criativo com outros referenciais, né? A gente vai entender a ideia de pesquisa, a ideia de exercícios criativos, a ideia do desenho de representação, a ideia das anotações recursivas, a ideia de como você atribuir impressões ao seu trabalho, como você quer como você autentificar o seu trabalho, reconhecendo os seus correlatos, ou seja, se você faz xícaras, como são feitas xícaras no mundo todo? Vamos entender, os chineses fazem dessa forma, os ingleses fazem desse jeito, os africanos fazem de outro jeito. O que tem de incomum? Se eu quero ser autentificado como um criador de xícaras, o que eu preciso ter, né? Então, quando a gente olha para o trabalho de arte, se eu quero ser reconhecido como um pintor abstrato, o que eu preciso entender? O que autentifica uma obra, uma pintura abstrata? Então, a gente tira aquela noção de artista gênio, artista que tem as ideias sentado, para uma ideia de um artista que descobre que faz descobertas de fato, né? Um artista que tem um processo constante de descoberta, de pesquisa, em que os objetos e os pré-objetos estão toda hora se correlacionando, né? Então, é muito interessante, né? Essa é a máxima que eu queria chegar para vocês hoje. A ideia de pré-objetos e a ideia de objetos. E tudo isso, né, essa noção, essa ideia de designologia, né, foi criada pelo Nelson Goldman, né, para chegar nessa noção, né, de uma ciência do design, né? Então, é um texto muito interessante, gente. Assim, eu faço votos que vocês leiam. Eles têm muitos termos técnicos de design, assim. Então, eu peço que, se vocês leem, tiverem dificuldade com determinados termos, falem comigo, mas é um texto muito esquemático que vai destrinchar mais essas ideias que eu passei para vocês, tá ok? E, tipo, vou ler essa citação aqui para já chegando no nosso momento conclusivo, né? Ou seja, a designologia é essa ciência devotada a entender, né, a natureza dos pré-objetos e dos objetos, né? Qualquer ciência, né, opera dentro do seu próprio sistema de simbolização, relacionando com outros sistemas de simbolização. Ou seja, a designologia, ela vai estar sempre se relacionando com outros sistemas de simbolização, ou seja, o sistema de simbolização da arte, né? Através de uma teoria geral dos símbolos, ou seja, arte e design são uma teoria geral
dos símbolos, né? Que são criadas a partir de projetos, né? A partir de criações intencionalizadas, né? Ou seja, coisas que são criadas com intenção, com determinada finalidade. A designologia, né, deveria focar-se primeiramente nas condições de quando é design, ou seja, o Gold, o Cortigial, ele quer, né, fazer com que a designologia se dedique exatamente a entender esses processos de concepção dos objetos, né? Reconhecendo, analisando tanto o que precede quanto o resultado, tanto como esse resultado, as impressões que esse resultado gera, né? Ou seja, as impressões do público diante do objeto de arte ou diante do objeto de design. Ou seja, tudo isso, né, é importante para poder configurar essa ciência do design, né? Configurar a designologia. Com isso... Deixa eu interromper mais uma vez, pode? Claro, fica à vontade. É referente a um livro que chama, acho que é Design para um Mundo Complexo. Tipo, é um livro simples que fala um pouco sobre isso, assim. Eu tenho ele aqui, tá do meu lado. Cara, é foda. Achei foda esse livro. E ele fala sobre, tipo, aí, e que fala sobre os significados, né? Tipo, que ele dá o exemplo até do Arco da Lapa, né? Que, tipo, há anos atrás, ela tinha uma intenção, tinha uma função. Com o tempo, isso foi se perdendo, foi se meio que... Meio não, se transformando, né, em outra coisa. E hoje já é, tipo, é outra parada, né? Então, tipo, esses símbolos, eles não são estáticos, né? Tipo, com o tempo, isso pode ir mudando. Os contextos históricos vão mudar, né? O que eu falei, por exemplo, né, o exemplo, continuando com o exemplo que eu estou dando da xícara, né? Imagina hoje você conseguir ter nas mãos uma xícara de porcelana chinesa do século XIII. Porra, no século XIII era simplesmente uma xícara. Hoje, isso é um objeto, porra, de arte surreal, né? Tipo assim, um objeto cultural extremamente potente, né? Então, a gente entende, né, como os objetos são passíveis dessa simbolização, né? E esse exemplo que você falou do Arco da Lapa é sensacional, né? Porque é uma escala de monumento, né? O Arco da Lapa era um arqueduto, né, que levava a água para tirava a água dos morros, né, para a parte baixa do Rio de Janeiro. Depois virou o bondinho, né? E hoje, tipo, o bondinho parou um pouco e está lá como um monumento, né? Então a gente vê como esses artefatos são passíveis de simbolização a partir dos contextos, a partir de quem cria, né? Essa coisa toda. Eu penso até, talvez, até cultura rupestre, sabe? Tipo, uma coisa que a gente imagina que eles queriam dizer alguma coisa com aquilo. Podia ser só uma pintura qualquer mesmo, sabe? O cara, às vezes, não quer dizer nada, sabe? Tipo, mas a gente cria uma teoria, né? Imagina o que eles queriam estar dizendo com aquilo, mas a gente nunca vai saber porque não tem ninguém mais vivo. E acho Exatamente. que no momento não tinha a fala ainda, né? Desenvolvida. Então, meio que não tem ninguém para contar essa história, a gente meio que isso se perde, sabe? Se transforma, tem, tipo, outras ideias. Assim. Essa coisa da pintura rupestre é muito interessante, né? Porque tem várias especulações, né? Qual era a intenção deles, né? Enfim, tem umas que tem aquela coisa da imagem da projeção, né? Então eles desenhavam aquilo antes da caça, para poder imaginar a caça. Aí tem uma outra que é uma noção da exemplariedade, que é mostrar para os novos, né? Como os antepassados faziam para caçar, né? Ou seja, para sobreviver. E o outro coloca uma coisa como próximo até de uma religião, né? De uma religião não, como uma coisa que seria um contato com o sagrado, né? De ele tentar representar ali aquilo como uma espécie de, sabe, de magia que aproximava ele de um sucesso maior na caça. Enfim, tudo isso são especulações a posteriori, né?
Então, a posteriori, hoje a gente já com uma ideia de cultura totalmente pronta, né, totalmente normatizada. Então, a gente vai olhar para esses eventos históricos tentando enquadrar com a nossa régua atual, né? E a gente, enfim, a gente nunca vai conseguir chegar numa impressão próxima do real, né? Próxima da intenção original deles, né? E aí, né, seguindo, né, com essa ideia dos objetos que são passíveis de simbolização, né? E embora os objetos de design possam ser a maior parte do tempo inertes ou de uso, alguns podem ir para museus, como eu usei o exemplo da xícara, né? Não perdendo a sua qualidade de objeto de design, né? Suspeito, em conclusão, que a designologia será sempre, ironicamente, uma ciência da arte, né? Ou seja, uma cadeira, né? Uma cadeira, por exemplo, de design, né? Ela pode estar dentro de um museu, ela continua com a sua funcionalidade de objeto de design, né? Mas o fato dela estar ali dentro de uma instituição de arte, né? Uma galeria, um museu, qualquer coisa do tipo, né? Ela perde a funcionalidade de sentar e ganha outro status, né? Você vai analisar a coisa estética, a habilidade de material, ou seja, habilidades específicas, né? E aí a nossa pergunta, né? Cada vez mais a gente vai tendo mais elementos para poder responder essa pergunta, né? O que é a designologia? A designologia é justamente essa metodologia, né? Essa operação por trás da criação de objetos potencialmente simbólicos, né? E aí eu quero colocar essa noção de designologia totalmente correlacionada com as disciplinas, né? Com as disciplinas de arte e design, e vou colocar arquitetura ali no meio também, porque para mim está tudo junto. Então, arte e arquitetura são igual a projeto, né? Tudo elas são unificadas pelo projeto. E a ideia de projeto, ela tem, para existir projeto, você tem que ter a ideia de pré-objetos, né? Ou seja, das ideias iniciais, e a ideia de objetos. E os objetos acumulados constituem esses campos, né? Ou seja, as várias pinturas constituem a história da arte. Os vários prédios e edificações feitas ao longo da história constituem o que a gente entende como arquitetura, né? Criam os nossos modelos, né? Então, a gente tem um modelo do que é uma pintura, a gente tem um modelo do que é uma edificação, a gente tem um modelo do que é uma xícara, né? Então, ao entender tudo isso, a gente vê o que tem, o que está no meio é essa noção dos pré-objetos, né? Ou seja, os pré-objetos são a ideia germinal, né? A ideia germinal da coisa que a partir, né, das metodologias de criação, metodologias de design, a gente vai chegar nos objetos, né? Então, eu quero trabalhar com vocês ao próximo das aulas, né, essas noções que vão guiar o nosso processo criativo, né? É esse processo criativo que eu vou estar oferecendo para vocês, que é um processo criativo que está oferecendo metodologias que estão apoiadas na arquitetura, na arte e o design, né? Elas, enfim, elas vão estar se cruzando, mas se apoiando pela noção de projeto. Ou seja, metodologia, né? Método significa, né, caminho para chegar em algum lugar, né? Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui, né, uma metodologia para se criar objetos de arte e design, ou criar objetos simbólicos. Então, enfim, quando eu estiver falando de objetos simbólicos, né, pode ser arte ou design, isso, o que vai determinar isso vai ser o contexto, certo? Então, chegando, né, sintetizando a nossa resposta do dia. O que é designologia? Uma metodologia para a criação de objetos simbólicos, né? E aí a gente vai entender aqui,
né? Quais são esses objetos simbólicos, né? Se para você é produzir um beat, se para você é produzir uma música, se para você é fazer uma série de ilustrações, se para você é uma série fotográfica, se para você é pintura, se para você são roupas, né? Então a gente vai entender, né, como funciona essa metodologia, como funciona esse processo todo que precede os objetos simbólicos, né? E a gente entende, né, tudo isso, em resumo, como eu já falei, a arte e o design como uma teoria de símbolos, né? Ou seja, uma operação, né, conceitual, uma coisa que também está no plano das ideias, né, mas que também, né, tem consequência no mundo material, né, no mundo das coisas, no mundo das matérias, da transformação das matérias, né? E aí, gente, já chegando aqui no final do nosso curso, né, fiquem com essa noção, eu vou apresentar para vocês, fiquem com essas noções aqui fixadas, anotem aí. Projeto é igual a pré-objetos igual a objetos, né? Como os objetos aludem os pré-objetos e como os objetos, desculpa, gente, como os objetos aludem aos pré-objetos e como os pré-objetos aludem aos objetos. Como uma planta baixa alude ao prédio pronto e como o prédio pronto alude à planta baixa, né? Eu sempre termino as minhas aulas com citações, né? Citações abertas para a gente poder conversar e poder refletir sobre tudo que foi apresentado. Eu vou trazer essa citação do Bertrand Russell, que é um filósofo inglês, um cara que escreveu ali na primeira metade do século XX, um cara muito interessante, e eu tirei essa citação do livro dele chamado Elogia do Ócio, em que ele vai fazer uma grande crítica a toda a cultura de massa, uma cultura inglesa dedicada ao trabalho, onde as pessoas eram definidas pelo trabalho, e nesse livro Elogio do Ócio, ele vai colocar como o ócio, né, o tempo livre, ele é importante para que a gente fixe um tempo que a gente tem para refletir sobre o nosso aprendizado, sobre as nossas práticas, a gente poder não só puramente do lazer, né, mas que o tempo livre é importante para você não fazer nada pensar sobre a sua prática, né? Enfim, é um livro assim, revolucionário, muito interessante, é um livro composto por 15 ensaios, né? Então é um livro que você pode ler ele por partes, é um livro de cabeceira, assim, o Elogio do Lazer do Bertrand Russell. E eu trago essa citação dele, que é muito importante para a gente que tem intenção criativa, né? Se você quer criar objetos simbólicos, né? A gente estar atento ao nosso entorno, né? Reconhecer o mundo das coisas, né? Como esse grande ateliê de Deus, né? E entender Deus como esse grande arquiteto universal, né? E que pode ter vários nomes, assim, eu prefiro chamar de natureza, assim, que é a maior coisa que a gente consegue, é a maior amostragem da vida, assim, né? Então, Deus, para mim, é a natureza operando, né? Ela criando, assim. Então, o que traz essa citação do Bertrand Russell, né? O mundo está cheio de coisas mágicas que pacientemente esperam que a nossa percepção fique aguçada, ou seja, o ateliê de Deus está aí, a gente tem uma série de exemplos da criação, então só basta a gente ter um olhar um pouco mais atento sobre as dinâmicas, sobre todos esses fenômenos que estão acontecendo ao nosso entorno, né? Fenômenos de ordem estética, social, enfim, como tudo isso influencia a nossa percepção, e como a criação de objetos de arte, de objetos simbólicos, está ligado à nossa cosmovisão, ou seja, está ligado à nossa visão de mundo. A gente vai criar objetos que a gente tem exemplo para poder criar.
né? Ou seja, a gente precisa conhecer as coisas, precisa perceber as coisas para poder criar. Então fica essa provocação de conclusão da aula, e eu queria apresentar um videozinho de 10 minutos para vocês, e depois vou abrir para a gente conversar, beleza? E eu peço que vocês, agora eu vou compartilhar aqui, vou colocar o vídeo, e aí eu peço que vocês assistam esse vídeo considerando os conceitos que eu apresentei hoje. O conceito de pré-objeto e o conceito de objetos, e como eles aludem um ao outro e vice-versa. Espero que saia o áudio aí, deve sair o áudio para vocês do vídeo. Se não sair, vocês me avisam. O nome do vídeo é A Cidade Cresce para a Barra, é um documentário dos anos de 1970. Tem um texto do Lúcio Costa, e ele conta um pouco sobre a história do Rio de Janeiro e sobre o projeto de expansão da cidade do Rio de Janeiro para a Zona Oeste, né? Enfim, a gente vai entender agora como esse exemplo, né? Como os pré-objetos aludem aos objetos. A gente vai olhar para o Rio de Janeiro da década de 70 e o Rio de Janeiro de hoje, 50 anos depois. Me falem aí se está saindo o áudio. Vai começar o áudio daqui a pouquinho. Está saindo o áudio aí? Para mim não tá. Ai, será que não vai rolar? Não está, não? Não, não. Não tô vindo. Agora está saindo? Também Não. ainda não. Não está, não? Não rola mandar o link, talvez? Compartilhar. Se tiver no YouTube, talvez, não sei. Acho que esqueceu de compartilhar com o áudio. Permitindo o áudio. Não está saindo o áudio, né? Não. Tá, não. Ai. Vocês não estão me ouvindo? Mas eu acho que você pode compartilhar o link também. Pode ser pra gente. Não está saindo o áudio aí, né? Não saiu, Não. né? Eu vou tentar fazer de outro jeito aqui, ó. Calma aí. Tá saindo agora, cara? Agora foi. Agora foi. Foi. Primeiro era só paisagem, estranha e bela paisagem, marcada por três penhascos inconfundíveis. Do mar, a pedra da Gávea. Na barra, o pão de açúcar. O corcovado na enseada. Foi nesse cenário paradisíaco que surgiram de repente, como Vênus das ondas, os primeiros cariocas, os huguenotes de Nicolau de Rand de Villegagnon. Do outro lado do oceano, longe do mundo, as disputas doutrinárias recomeçaram, e na solidão estrelada, o sonho da França Antártica esvaneceu.
Depois, os portugueses se instalam nas 4 colinas. A do Castelo com os jesuítas. A de São Bento. A franciscana de Santo Antônio. E a da Conceição. E constituem o primeiro quadrilátero urbano. Com o desenvolvimento da colônia, a área urbanizada espraia-se na direção dos campos. Santana, Caju, Catete. A água da Serra da Carioca é trazida no lombo dos arcos e galga-se em costa de Santa Teresa. Ergue-se no outeiro a glória que lá está. Com a instalação do Império, São Cristóvão e Botafogo. Penetram-se os vales e vai-se até a Lagoa e aos postos avançados de Jacarepaguá e Santa Cruz. Depois, a segunda fase de ocupação com a República. As grandes obras no centro e a abertura dos túneis rompendo a primitiva unidade e dividindo a cidade em 2 porções desiguais, Zona Norte e Zona Sul. A autoestrada da Lagoa Barra da Tijuca conduzirá à terceira fase de ocupação da cidade, na baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá. Desta forma, o círculo norte-sul se fechará, restabelecendo a perdida unidade que dividiu a cidade em 2 porções desiguais. De cada um de seus pontos extremos, esta é a região a ser urbanizada. Primeiro era só paisagem, estranha e bela paisagem. O mar, os maciços da Pedra Branca e Tijuca, as 3 lagoas, Marapendi, Tijuca e Jacarepaguá ou Camburi. Um homem foi chamado para urbanizá-la, o professor Lúcio Costa. Esta planície agreste preservada articula-se pela Avenida Brasil e BR-101, a área da indústria pesada no extremo oeste do estado. Pelas penetrações do eixo Madureira-Penha, Realengo e Grajaú, possibilita a união das metades norte e sul da cidade, caracterizando-se desta forma como o centro metropolitano norte-sul e leste-oeste do estado, e futuramente o verdadeiro coração da Guanabara. Além do grande centro metropolitano norte-sul, leste-oeste, serão criados 2 centros urbanos principais, um em Sernambetiba e outro na Barra. Para o centro da Barra, já existe um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Serão criados também, de quilômetro em quilômetro, numerosos núcleos urbanizados ao longo da BR-101, constituídos exclusivamente de torres de 25 a 30 andares, com pequeno comércio térreo. Em volta das torres, conjuntos de lotes espaçados destinados às residências.
Do lado da Terra, os núcleos residenciais serão constituídos por conjuntos de edifícios de 8 a 10 pavimentos. Articulado aos edifícios residenciais, deverá haver um sistema autônomo de lojas e toda sorte de utilidades. Os núcleos urbanizados serão ligados diagonalmente a uma via paralela à BR-101, a Via 4. Nas articulações da Via 4 com as diagonais, serão previstos conjuntos baixos de edificações para utilidade pública ou privada. Na faixa contida entre as duas vias paralelas, uma trama sinuosa de alamedas de parque para acesso aos lotes residenciais de tamanhos variados. Foi previsto para a região aeroporto executivo, campo de golfe, museu, uma futura orla hoteleira, áreas de reserva biológica, bosques, zona agrícola, além do autódromo existente. As áreas já urbanizadas deverão ser arborizadas. A ocupação da área destinada ao futuro centro metropolitano não será para tão cedo. Nesta campina, se inscreve um octógono alongado articulado às vias 5 e 11, que comandam dois eixos ortogonais. O maior leste-oeste, paralelo à praia, e o menor na direção de Jacarepaguá, dividindo a área em 4 partes, que se subdividem em quarteirões de 4 lóbulos cada um. Os quarteirões centrais terão um gabarito mais alto, cerca de 200 metros, igual a 70 andares, e a altura da Pedra da Panela. Além do metrô, o conjunto estará ligado pela Via 9 com a cidade universitária e com o Galeão, através da Cândido Benício e do eixo Madureira-Penha. A BR-101, integrada no anel rodoviário que o DR executa, ligará à Lagoa, e sempre em via livre, através do Rebouças, ao Cais do Porto, Presidente Vargas e Ponta do Caju. No 9º Distrito Rodoviário do DR, instalou-se o Grupo de Trabalho da Baixada de Jacarepaguá, sob a presidência do engenheiro Segadas Viana. Mas na vida das cidades, as dezenas são frações. A unidade é a centena, ou a sua metade. Durante muito tempo ainda deixe-se a várzea tal como está, com gado solto, pastando. E só quando a urbanização da parte restante, da Barra a Sernambetiba, se adensar, quando a infraestrutura, organizada nas bases civilizadas e generosas que se impõem, existir, e a força viva da expansão o impuser, aí então sim, terá chegado o momento de implantar o novo centro, que parceladamente embora, já deverá nascer na sua escala definitiva. Então, gente, eu mandei o link aí para vocês vejam depois, assim. Mas eu acho que esse documentário é uma obra-prima, assim, para mim, em vários quesitos de montagem, quesitos de trilha sonora, essa trilha sonora do Luiz Bonfá, que é um violinista brasileiro sensacional. O texto é do Lúcio Costa, ganhou um prêmio na década de 70, enfim, um documentário de 10 minutos, mas que ele conta a história do Rio de Janeiro, assim, né? Você vê como a cidade, né, uma coisa numa escala gigante, se desenvolveu, assim. E eu quero abrir a conversa com vocês agora, a partir desse exemplo, né? Entendendo a ideia dos pré-objetos e a ideia dos objetos, né? E acabando de assistir esse documentário, eu quero trazer a reflexão da gente entender como, né, esse documentário
como esse projeto urbanístico para a Barra, como esse projeto alude ao objeto hoje. Como esse documentário tem relação com a Barra da Tijuca hoje, com não só a Barra da Tijuca, mas o Rio de Janeiro, né? Como esse projeto idealizado pelo Lúcio Costa é um projeto urbanístico, né? Um projeto de escala gigantesca, né? Um projeto de anos de construção, né? Tem uma frase que ele usa assim, que eu acho sensacional. Primeiro primeiro era só paisagem, né? Ou seja, se a gente vai na raiz de tudo, né? Era a natureza que estava ali, né? Assim, antes de tudo, antes dos indígenas, antes de edificação, antes dos portugueses, o que estava ali era a natureza, né? Primeiro era só paisagem. E outra frase que é muito boa e que denota também essa noção de pré-objetos e objetos é essa, né? Bem no finalzinho que ele fala que parceladamente, embora o projeto já irá nascer com a sua escala definitiva, né? Ou seja, no ponto germinal do projeto já tem o escopo da forma final, né? Enfim, eu quis trazer um exemplo de arquitetura, um exemplo urbanístico bem grande mesmo, para a gente poder entender a aplicação dessa noção de designologia, né? Dessa noção de pré-objeto. Se a gente compreende essa operação, a gente vai conseguir dominar a criação de objetos simbólicos, assim. E eu trouxe o exemplo da arquitetura, de uma escala monumental do concreto armado, de vias públicas, mas a gente pode usar essa mesma metodologia para poder criar xícaras e criar impressos e poder, enfim, às vezes nem criar coisas materiais, mas criar coisas, conceitos, né, que estão no plano das ideias e que não são material, não estão aqui no mundo material, não são passíveis de ser tocados, né? Enfim, eu queria agora, encerro a aula com essa apresentação. A Bruna fez uma pergunta. Rodrigo, depois pode dizer qual é o nome do livro do homem que você apresentou no final. O Elogio do Lazer, do Bertrand Russell. Vou escrever aqui. Elogio do Lazer. Elogio do Ócio, na verdade, desculpa. Bertrand, vou escrever aqui, mas depois no final eu posso mandar para vocês. E aí agora, gente, eu queria aproveitar, não está a turma toda inteira aqui, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, queria ouvir a impressão de vocês da aula de hoje e queria que vocês se apresentassem também, coisa bem breve mesmo, gente. Queria que vocês se apresentassem falando de onde vocês são, idade, o que vocês fazem, como vocês conheceram o curso, e o que vocês fazem é muito importante para mim, para eu poder também estar trazendo exemplos, né, aplicabilidades que tenham relação com o campo de pesquisa de vocês. Então, se você é tatuador, se você é ilustrador, se você é pintor, se você é escultor, né? Enfim, como eu já falei para vocês, o que inclui tudo isso é a noção de projeto. Então, todo mundo tem a oferecer, né? Mas o fato de saber um pouquinho de vocês vai me ajudar na hora de criar alguns exemplos. Então, eu queria ouvir vocês aí. Fica aí o microfone aberto para poder vocês se apresentarem. E agradeço pela audiência até agora. Sem fila, espontâneo. Quem falar primeiro vai. Aí eu posso começar. Olá, Vai lá, Bruna. Bruna, tenho 20 anos. Seu mic está fechado, eu acho. Acho que é porque está baixo, meu microfone está com problema. Vocês estão conseguindo ouvir? Então, né? Eu não estou ouvindo. O Kaique está conseguindo ouvir? Então, Rodrigo, acho que é alguma coisa do teu computador. Sou eu que não estou ouvindo, Bruna. Doideira. Fala de novo aí, Bruna. Tô ouvindo. O microfone está fechado para mim. Está aparecendo aqui que está fechado. Tá ouvindo agora? Fala aí agora.
Alô? Escutou? Que loucura. Estou ouvindo o Só restante? eu que não estou escutando a Bruna? Aqui tá rolando escutar ela. Você me Alguém abre o escuta ou não microfone aí para eu também? saber se é comigo ou se é. Eu não estou ouvindo ninguém. Você está escutando o restante? Não? Acho que eu não estou escutando ninguém. Não você. Olha aí agora, para ver. Tirei o microfone para ver. Alô, alô? Tá ouvindo? Tá escutando? Tá, vou fazer isso. O problema é que eu estou gravando, então eu não posso. Se eu sair de novo, vai interromper a gravação. Boa, boa. Mas, enfim, não tem problema também. Vou fazer isso. Calma aí, eu vou encerrar e eu vou voltar. 1 minuto. Eu vou encerrar a gravação. Interromper. Fechamos aqui a gravação da aula, então, gente. Interromper a gravação.